Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, pessoal? A gente agradece a compreensão de vocês por conta da queda da internet, né? A gente ficou 2 dias aqui sem conexão, mas agora a gente vai conseguir gravar a aula, a nossa última aula, né? Infelizmente a gente não vai conseguir se encontrar. Mas vamos lá. A gente resolveu fazer essa aula exclusivamente com questões, tá, pessoal? Então a gente vai falar um pouco tanto da Quarta República Brasileira quanto do período da ditadura militar. E por que a gente escolheu fazer só com questões? Porque nós chegamos nesse ponto que tem muito conteúdo, como sempre, não foi possível trabalhar todo o conteúdo, nunca é, mas a gente acha que é muito, muito importante a gente tocar na ideia da Quarta República e na ditadura militar. Isso a gente realmente não pode deixar passar, porque são muito relevantes para o momento que a gente está vivendo, o momento histórico que a gente está vivendo agora, e são muito relevantes para as questões que têm caído no Enem. Então, a gente não poderia deixar de negligenciar esse material, mas como a gente não tem tempo para tratar dos dois, a gente resolveu tentar trazer eles através das questões, explicando para vocês alguns pontos principais que é importante vocês terem conhecimento para poderem realizar questões que tratam da Quarta República e da ditadura militar, civil-militar de 1964. Exatamente. Então, a Quarta República é esse período anterior à ditadura civil-militar, tá, pessoal? Isso com o fim da era Vargas, né, da ditadura de Vargas, nos anos 40, até o golpe civil-militar de 64. Essa é a Quarta República. Incluindo o governo de Vargas, em que ele foi eleito democraticamente. Exatamente. Tá? Então, vamos lá. Essa é uma questão de 2011, do vestibular tradicional da UF, né, que é a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e ela traz o seguinte: visto que, de fato, a Constituição de 1946 estabeleceu normas e medidas para a instalação de uma estrutura democrática no país, dando ensejo a uma abertura do processo político nos 18 anos subsequentes ao observador mais descuidado, a redemocratização, pode parecer mais radical do que na realidade foi. Esse é um trecho do trabalho da Maria do Carmo Campelo, de Estado e Partidos Políticos no Brasil. Exatamente. Por que ela trata disso? Porque a democracia ela é um valor, ela é um sistema para que ideias diversas, diferentes e opostas possam conviver. Mas ela não é necessariamente inclusiva, se isso não for aperfeiçoado, certo? Então, o que ela está dizendo é que esses 18 anos de democracia não incluíam completamente, não buscavam incluir todos os grupos que precisavam ser representados. Entendem? Então, ela ainda era uma democracia muito deficiente em incluir a população pobre, afro-brasileira, em incluir em nível de igualdade as mulheres com os homens, em admitir e perceber outros tipos de gênero, na comunidade LGBTQIA+, e por aí vai. Era uma democracia ainda bastante voltada para os homens brancos, héteros, cristãos. Exatamente. Então, a questão está querendo o seguinte: com base nas afirmações contidas no texto, que é esse trecho, é possível afirmar que, possibilidade A redemocratização iniciada em 45 perdeu sua radicalidade por ter sido apenas um ritual político vazio vazio de efetivos partidos. Não é essa questão, não foi um movimento esvaziado, né, como essa opção traz. E tinham partidos políticos, eles foram restabelecidos nessa redemocratização. Exatamente, partidos efetivos, né? Vários problemas nesse período, mas esse não é um deles, tá?
Opção B, a redemocratização de 45 só pôde existir em função da criação de 3 novos grandes partidos políticos, totalmente independentes de vínculos com o Estado Novo, o PSD, a UDN e o PTB. Também não é essa opção, tá, pessoal? E aqui uma dica para vocês: desconfiem muito de questões que elas trazem frases máximas, né? Por exemplo, essa parte aqui, só pôde existir em função da criação de 3 novos grandes partidos. Essas questões com essas máximas, né, essas afirmações máximas, elas têm que ser vistas com muito cuidado, porque geralmente são pegadinhas, né? Por quê? Porque existiu a criação desses partidos, mas não foi só por conta disso né, não foi exclusivamente por conta da criação desses 3 partidos que ocorreu, de fato, a redemocratização. A gente tem que sempre lembrar, todo fenômeno político, ele é feito de pessoas, e não somente dos políticos eleitos ou não eleitos, né, que se impõem num autoritarismo ou numa ditadura, mas é feito pelas pessoas também. Então, precisa de uma cultura de valorização da democracia, precisa de uma cultura de aperfeiçoamento da democracia, certo? Até porque nessa questão partidária existia grande polêmica sobre a legalidade ou não do Partido Comunista Brasileiro, né, que ele existia e era bastante perseguido. Esse é um momento, como a gente tratou em outras aulas, que estava havendo um terror, criando-se um terror contra os comunistas. Exatamente. Como a gente disse, existiram comunismos dos mais diversos. Nem todo comunismo é autoritário ou ditatorial necessariamente, mas muitos foram profundamente violentos. E o partido sempre ficou nessa questão, o governo sempre ficou nessa questão de tratar ele com legalidade ou não. Opção C, o retorno do pluripartidarismo e de eleições diretas foi superposto à estrutura herdada do Estado Novo, marcada pelo sindicalismo corporativista e pelo sistema de interventorias. É esta opção, tá, pessoal? E aí tem outra dica que eu acho que é importante aqui, que é o seguinte: mudanças de governos herdam as estruturas dos governos anteriores. Se não de uma forma para permanecer nessa estrutura, mas se não for para permanecer nessa estrutura, para dar continuidade à estrutura anterior, é para se opor a essa estrutura anterior. E aqui, nesse sentido, como a gente está falando de um período ditatorial, né, do Estado Novo, tem muitas consequências desse período, né, nessa redemocratização. Uma delas é esse sistema de interventorias, né, de intervenção, principalmente nos sindicatos, enfim. Sim, e também na ideia de que o governo indica interventores, ou seja, pessoas para determinados cargos políticos, para ficar de olho em governadores, por exemplo. Exatamente. Para não abrir mão de um poder pouco mais controlado pelo Estado. Né? E também desse certo controle dos sindicatos, para buscar impedir que os trabalhadores nessa organização de sindicatos atrapalhassem, se opusessem a interesses corporativos. Exatamente. Opção D. A redemocratização não foi radical devido à preponderância que teve, junto a ela, a União Democrática Nacional, UDN, partido formado com o beneplácito de Vargas. Não tem nada correlato nessa opção, tá, gente? Radicalização da redemocratização, são palavras-chave que vocês precisam ter um pouco de desconfiança, exatamente. Então, a redemocratização não foi radical já é uma máxima
que seja uma máxima de negação, mas é uma opção que precisa ser vista com desconfiança. Alternativas que elas possuem generalização, que elas possuem a ideia de que algo só pode ser perfeito ou essencial em determinadas condições. As coisas são mais complexas do que isso. Como a professora disse, essas máximas, né, essas ideias assim completas, bonitinhas, não existem na realidade. Organizadas, não existem na realidade. Que é o que tem a ver a segunda também, né? A hipertrofia do poder legislativo foi uma das consequências da redemocratização. Que hipertrofia, entende? Também é uma palavra-chave que reduz a realidade complexa do período, tá? Então, essa questão, assim, por mais que ela possa parecer de primeira mão confusa, e ela é feita de maneira confusa opcionalmente, né? Ela é pensada de maneira propositalmente, vocês, por eliminação, podem ir reduzindo as opções de alternativas. Tá? Isso, usando técnicas de interpretação. Exatamente. Tendo esse cuidado que a gente está falando com palavras muito radicais. Tô com mania de falar exatamente hoje, né? Então, no Enem de 2011, né, a consolidação do regime democrático no Brasil contra os extremismos da esquerda e da direita exige ação enérgica e permanente no sentido do aprimoramento das instituições políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. Uma mensagem programática da UDN em 1957. Como a gente viu anteriormente, um dos partidos criados na redemocratização. Exatamente. A passagem seguinte é: os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, com participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas: A. Reforma bancária progressista. B. Reforma agrária que extinga o latifúndio. C. Regulamentação da lei de remessas de lucros. Esse é o manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores em 62. E essa passagem aqui é importante para muitas questões que estavam sendo debatidas no período, tá, pessoal? São 2 trechos de textos do trabalho de Bonavides e Amaral, textos políticos da história do Brasil. Certo. Por que esses trechos são importantes para a gente compreender um pouco esse período? Assim como a gente trabalhou anteriormente, o governo Vargas não deu direitos aos trabalhadores. Esses direitos foram exigidos desde o final do século XIX e existe um fenômeno mundial de exigência desses direitos, que foi especialmente impactado pela Revolução Russa de 1917. Com isso, muitos trabalhadores começaram a se organizar para terem condições de vida melhores e exigirem que os governos estabelecessem isso. Muitos governos estabeleceram por negociações, muitos fizeram isso com medo de haver revoluções comunistas também, mas isso se tornou uma característica da necessidade de um bem-estar, a necessidade de que o trabalho seja regulamentado para que o trabalhador possa ter condições de vida mais adequadas no ambiente de trabalho dele, né? Qualidade de vida dele, certo? E sempre ficou nessa tensão que existe até hoje, de um certo grupo que é ligado aos empresários, aos grandes latifundiários, que não tem esse interesse, que, pelo contrário, eles querem suprimir esses direitos, porque eles querem gastar menos. E para alguns posicionamentos políticos, alguns partidos, como a UDN, essas exigências de qualidade de vida mais adequada pareciam um radicalismo de esquerda, o que de fato não era. Né? Era só uma exigência para uma qualidade de vida melhor. Mas passagens assim como as que a gente tem aqui, né, a reforma agrária que extingue o latifúndio, são posições radicais que assustavam.
assustam até hoje, né? Assustam até hoje. Então, vamos lá para a questão em si. Nos anos 1960, eram comuns as disputas pelo significado de termos usados no debate político como democracia e reforma. Assim como era comum no passado, é comum hoje também. Se, para os setores aglutinados em torno da UDN, as reformas deveriam assegurar o livre mercado, ou seja, o capitalismo liberal, para aqueles organizados no CGT, elas deveriam resultar em, opção A, fim da intervenção estatal na economia. Você quer comentar, professor? Sim, não é essa questão, absolutamente não, porque, como a gente já disse anteriormente, assim como o termo democracia é utilizado por grupos que se opõem, né, para defender seus próprios interesses e a ideia de reforma, a mesma coisa na questão da estatização de serviços, de instituições. Na época, existiam tanto governos de extrema-direita como de extrema-esquerda e de centro, e de vários outros posicionamentos, como centro-direita, centro-esquerda, que viam a necessidade de certa estatização ou total estatização, ou nenhuma estatização, como para os liberais radicais. Mas a questão é a seguinte: a democracia e a reforma era pensada para o DN para assegurar aquele capitalismo neoliberal que a gente já falou tanto. E quando o liberalismo e o capitalismo foi questionado e surgiram as ditaduras, e elas caíram na Segunda Guerra Mundial e começou a voltar com o prestígio da democracia como um valor, como um único sistema onde podem existir representações de diversas ideias, inclusive opostas, começou a ter essas disputas que são saudáveis dentro da democracia, né? De grupos que querem assegurar a economia para o enriquecimento de determinado grupo, empresários, de grupos que querem assegurar a economia para a justiça social, né, daqueles que são menos favorecidos, que é o caso da CGT. Então, o fim de uma intervenção estatal não faz sentido nenhum para a CGT, que era uma organização que queria, na verdade, era que o governo ele tivesse políticas direcionadas para os trabalhadores. Opção B, crescimento do setor de bens de consumo. Também não é essa opção. Não sei nem como explicar como não é essa opção. Ela é uma reivindicação mais comum ao liberalismo capitalista. Ao capitalismo liberal, aliás. Não tem a ver com o Comando Geral dos Trabalhadores. Sim. Pensem isso, através do próprio texto que está ali. Novamente, é uma questão de interpretação, mas que a resposta está no próprio texto. É só vocês lerem com atenção. O que os trabalhadores estão exigindo no trecho ali e o que os liberais da UDN estão exigindo. Os trabalhadores, eles querem que o Estado assegure em seus direitos uma qualidade de vida. Para a UDN, eles querem que assegure o capitalismo liberal, que favorece principalmente os empresários. Exatamente. E aí eu acho que é uma questão chave, né, uma resolução chave para essa questão, é você entender quem era a Unidade Democrática Nacional da UDN, relacionando com o texto, né, que é o oposto do que a classe de trabalhadores demandava, e o Comando Geral dos Trabalhadores. Então, percebam que vocês não precisam nem lembrar o que era a UDN. Entendem? Quando fica demarcado que um se opõe ao outro, é o Comando Geral dos Trabalhadores versus quem não era parte desse grupo de trabalhadores, né, que se colocam de maneira oposta às demandas exigidas. E isso o texto traz. Sim. Quando a gente percebe isso, né, essa estrutura, e aí a gente tem que ler bem quem que está falando, né, quem que escreveu essa mensagem aqui? É o UDN. Quem que escreveu essa mensagem abaixo? São os trabalhadores, né, o Comando Geral dos Trabalhadores. Então, quando você percebe isso, é por isso que é tão importante a gente ver quem que escreveu o texto, a gente percebe. A gente consegue delimitar quem escreveu e para quem escreveu o texto. Quando a gente consegue perceber isso, uma questão como essa fica de mais fácil resolução, certo? Sim, já que
a exigência de fim de intervenção estatal ou de crescimento de setor de bens de consumo são exigências dos trabalhadores. Não, são exigências ligadas ao capitalismo liberal e não aos exatamente, ao UDN, trabalhadores. perdão. Assim como o controle do desenvolvimento industrial. Isso está mais associado ao UDN. ao UDN. Então a gente já pode até passar para D. Atração de investimentos estrangeiros, que também está relacionado ao UDN. Ao capitalismo industrial liberal. A única coisa aqui que vai diretamente para as demandas do Conselho Geral de Trabalhadores, e é a questão que eu destaquei aqui no início, né, da leitura dos textos, é justamente a limitação da propriedade privada, né, que é algo que chama atenção neste trecho aqui do Manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores. Sim. Tá? Olha, então, só para quem não... na resolução dessa questão, a opção E que é a correta. Exatamente. Para quem não sabe, latifúndio são aqueles... As grandes extensões de terra de produção agropecuária. Exatamente. mais grandes. Não é o pequeno produtor que tem 15 cabeças de gado. Exatamente. Nem 100. Nem 100. É o que tem milhares. Muito difícil, né? É importante a gente dizer isso. Né? Sim, por que é importante? Não vamos deixar isso passar de forma subliminar, não. Até porque é muito importante para a gente pensar aquela democracia é a nossa. Uhum. Porque existem setores da elite que são aquela porcentagem pequeniníssima da população que é bilionária. E eles sobrevivem a partir de uma certa precariedade do resto da população, que tem uma dependência, que depende desse grupo, que não pode ter autonomia justamente por essas pessoas serem absolutamente, brutalmente enriquecidas, enquanto eles não são. Para existir uma pessoa bilionária, precisam existir muitos pobres. E essa elite, que eu estou falando, é pequena. Não estou falando de classe média nem de classe média alta. Uhum. Então, quando a gente está falando de latifúndio, a gente não está falando do fazendeiro que tem 25 hectares, 50 hectares. A gente está falando de terra, ou do empresário que tem 2 empresas para fazer roupa, para beneficiar arroz. A gente está falando dos grandes capitalistas mesmo. Uhum. Então, o que acontece o problema não é a gente fazer alguém compreender que existe uma exploração de um grupo por outro. É a gente tentar perceber que nós não fazemos parte do grupo que é beneficiado. Uhum. A gente faz parte do grupo que é explorado. Muita gente... Que precisa trabalhar. Sim, muita gente não é da elite, é trabalhador ou pequeno produtor e se acha parte da elite. Que é um problema sério que a gente está enfrentando atualmente. Sim. E acaba defendendo medidas que são contra elas mesmas, que são suicidas. Eu peço desculpas, pessoal, eu esqueci de colocar da onde que eu tirei essa questão aqui, tá? Eu posso procurar ver depois e repassar para a coordenação do curso. Mas vamos lá. Leio o texto abaixo para poder responder a questão seguinte. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Esse é um trecho da Carta Testamento de Getúlio Vargas, retirada do mesmo livro, né, anterior, que é o Textos Políticos da História do Brasil, o mesmo livro da questão anterior. Então, vamos lá. Uma coisa que tem que ser dita antes, tá, pessoal? A figura do Getúlio Vargas, né, como personagem histórico, ela é permeada de inúmeras controvérsias. Então, não se deixem seduzir
pelo trecho que ele pensou politicamente na hora de escrever, tá? E isso é importante para a gente pensar na nossa própria atualidade. Então, são um conglomerado de frases de efeitos para um cara desesperado que tinha visto que tinha feito muita besteira e teria que encarar judicialmente por essas besteiras, Sim. nesses crimes. O que acontece é políticos são eleitos para trabalharem para a gente. Bom, a questão se inicia aqui, né? Que a carta escrita por Getúlio Vargas antes de cometer suicídio permite perceber algumas características do que se convencionou chamar de populismo. Entre essas características do populismo, não podemos incluir, Exatamente. tá, pessoal? Essa é a primeira coisa que precisa se destacar nessa questão. Outra coisa que eu acho que é importante a gente, né, ressaltar é que a questão não diz respeito diretamente ou necessariamente ao Getúlio Vargas, ou à carta de suicídio, ou o período, ou ao governo dele democrático, né? Diz respeito ao populismo. Sim. Né? Então, aí a gente tem que falar para vocês o que é populismo, que é um tema que cai com muita frequência. E é muito importante, porque isso tem impacto muito grande na nossa democracia até hoje. Nas democracias, em geral. Você quer iniciar, professora? Sobre o populismo? Pode. Não, a gente pode falar respondendo as questões, né? Acho que é importante. Então, eu gostaria de só fazer uma pequena introdução. O populismo, para você resumir bastante, é uma ideia de que um governante não precisa ser necessariamente presidente, pode ser um prefeito, pode ser um governador de estado. O governante, ele tenta criar uma imagem dele mesmo como uma grande liderança popular, a ser amada, a ser querida, quase como se fosse um familiar seu. Como um pai que se relaciona com a primeira opção, né? Que é o paternalismo. Exatamente. Então, portanto... a questão da pessoalização de figuras políticas. Exatamente. Também. Então, isso é muito importante também para a nossa atualidade. Sim, porque a gente para de pensar eles como alguém que tem que um servidor público, que a gente colocou num cargo público, que precisa trabalhar para a nossa qualidade de vida, e começa a pensar nele como uma liderança que a gente tem intimidade, a gente começa a adorar... Como nosso amigo. Exatamente, quase como um amigo, ou até mesmo como se fosse adorar ele quase de forma religiosa. Isso é extremamente perigoso. Alguém que é adorado dessa forma, populista, ela tem muito poder na mão. Certo? É só uma introdução rápida. Resumida. Então, a gente já pode cortar a opção A, porque é o que não pode ser incluído como característica do populismo. E o paternalismo. E o paternalismo é um dos traços centrais. Então, na verdade, é que a gente precisa definir o que é o populismo e ver o que não se enquadra nessas características, tá? A liderança individual sobre as massas é outra característica do populismo, né? Como o professor Clayton falou, é o líder que é a referência e é a única referência. É diferente do que a gente abordou sobre fascismo, tá, pessoal? Apesar de poder estar relacionado, não está necessariamente relacionado. Sim, o fascismo pode, e muitas vezes tem, a ideia do populismo. Ditaduras de vários posicionamentos políticos, inclusive, podem estar relacionadas ao populismo. Mas não necessariamente. E isso é importante ter bem explicado na nossa mente, tá, pessoal? Porque a liderança individual das massas é quando você relaciona esse líder como representação... Da vontade do povo. Exatamente, da vontade do povo. Né? O fascismo utiliza disso para a manutenção do seu poder, né? E da intensificação dele. Mas o paternalismo não, perdão, mas o populismo não utiliza das características fascistas para existir. Sim. Tá? Percebam, não existe ninguém que pode ser um líder de toda a população, que pode representar
toda a população, que pode interpretar a vontade de todos, das massas, como eles adoram dizer. Não existe, porque em toda comunidade existem comunidades, em toda nação existem grupos diferentes com interesses diversos. Sim, e aí é por isso que é importante um regime democrático, para que todos tenham espaço para apresentar suas demandas, tá? Então, é isso. A opção C, criação de uma legislação trabalhista. Ela se relaciona com o populismo do Getúlio Vargas. Pode ser uma característica, mas não é necessariamente uma característica do populismo. Mas aqui, como a gente teve a contextualização, né, do período do governo Vargas democrático, essa opção se relaciona ao populismo varguista, tá? Então, esse é um ponto dessa questão que complexifica um pouco a resolução dela, mas não impede a resolução dela, porque percebam o seguinte: apesar, né, da questão trazer aqui uma definição, né, questionar vocês de uma definição do populismo, ela está falando do período varguista, né? A gente não pode excluir o trecho introdutório da questão. Então, a criação de uma legislação trabalhista está relacionada ao populismo do Vargas. Sim, né? Não é de todos os populismos, né? Todos os regimes populistas não se relacionam diretamente com isso, não necessariamente, apesar de haver uma frequência disso, mas aqui a questão está se delimitando ao populismo do Vargas. Então, essa opção C é uma das características desse populismo que a questão traz. Por quê? Como eu disse anteriormente, a gente já trabalhou de forma mais detida. O Vargas tentou associar os direitos exigidos e demandados dos trabalhadores à própria figura pessoal dele, como se ele estivesse dando de presente como um pai bondoso, e não como se ele estivesse aceitando exigências. As demandas dos trabalhadores. Vamos pular a opção D para ir para a opção E, para excluir ela também, porque a resolução dessa questão é a opção D, mas vamos pular para a opção E. Porque a defesa do progresso econômico e social da nação está relacionada à própria ênfase no nacionalismo que está relacionada ao populismo, tá, pessoal? Então, essa defesa, né, ela se relaciona também à noção geral de progresso que a gente já comentou anteriormente, né, que é muito própria principalmente dessa primeira metade do século XX. Então, ela se relaciona também como uma característica do populismo. Exatamente, porque para existir progresso econômico e social, ela precisa incluir pessoas diferentes, grupos diferentes e demandas diferentes. Percebem? Então, é necessário projetos diferentes para esses grupos diferentes serem incluídos. Então, quando tem uma ideia muito generalizada, ela está muito associada a um discurso de gogó mesmo, da boca para fora, né? Daquele que quer, de uma forma paternalista, associar o progresso econômico-social a ele, como que ele fosse o único que pudesse conduzir as massas a esse progresso econômico-social de uma forma generalista, né? Como se o progresso econômico-social fosse uma coisa só para todos, e não é. Quando é progresso, seja lá qual for, econômico, social, qualquer outro, é progresso para quem? Pois é. E aí, a gente vai para a opção D, que é a opção correta dessa questão, que é a expropriação dos meios de produção dos estrangeiros, né? Que é como se fosse a retomada. A gente falou um pouco sobre isso na nossa aula de da Revolução Cubana. Sim, ou russa, né? É a estatização das empresas, por exemplo, em estrangeiros. Sim, exatamente. E apesar do populismo pregar, né, quase de maneira religiosa, a exaltação da pátria e do nacionalismo, né, e da ênfase no nacionalismo, o populismo de Vargas, principalmente, utilizou muito do capital estrangeiro e da intervenção estrangeira na sua atuação, né? Ainda que tenha estatizado vários setores da economia. Sim, exatamente. Então, essa daqui também não é uma característica desse populismo. Então, por isso, né, que
que é a questão correta, a opção correta dessa questão. Então, aqui a gente finaliza as questões sobre a Quarta República Brasileira e a gente vai para as questões sobre ditadura militar. Civil-militar. Civil-militar. E antes da gente ir para as questões, eu gostaria de tratar de alguns pontos importantes para a gente lembrar, para entrar num assunto tão complexo e impactante na nossa realidade como esse. A ditadura civil-militar aconteceu justamente por causa disso, porque ela era civil e militar. Porque existia vários setores da população civil que tinha interesse, que queria que os militares derrubassem o governo democrático, que queriam uma ditadura. Existe uma certa cultura no Brasil muito associada a autoritarismos. A nossa colonização, as monarquias que aqui estiveram, a escravização. Nós fomos o último país a acabar com o regime escravocrata e acabar ele de forma legal, porque ele continuou na ilegalidade até hoje, não é mesmo? Nós temos uma cultura, portanto, o fim da monarquia e o começo da república foi instaurada uma ditadura, a ditadura de Floriano Peixoto e a ditadura do sucessor dele. Depois tivemos um período democrático até 1930, uma democracia bastante deficitária, bastante pautada pela exclusão, mais do que pela inclusão. O golpe do Vargas, o período de ditadura varguista. Portanto, a gente tem uma cultura muito autoritária do nosso país, que não sabe e às vezes não quer, não entende como funcionam os jogos democráticos, como que a democracia é o único valor possível para que todos tenham suas demandas atendidas, como a professora Helena disse. Então, existe uma insistência na nossa cultura de um comportamento autoritário, o comportamento de uma liderança dentro da família, ou no bairro, ou no governo, que seja autoritário, que seja totalitário, ou seja, que seja ditador, né, que não aceite de forma nenhuma que sua autoridade seja questionada, nem compartilhar sua autoridade, certo? Então, o que acontece é que no fim do nosso período democrático da Quarta República, os militares eles se julgaram na função de governar, que não é uma função militar. A função dos militares é apenas garantir, das Forças Armadas, é apenas garantir a segurança do país, a defesa do país. O que acontece é que a democracia brasileira não estava servindo aos interesses estadunidenses, como a gente mencionou anteriormente. Existia uma cultura do medo muito grande aos comunistas e às políticas de esquerda em geral. Então, julgando com medo da Revolução Russa e da Revolução Cubana ter impactos na América Latina, os Estados Unidos financiou um golpe no Brasil. E a própria população, uma parte da população bastante expressiva, vários setores, como da própria igreja, eles apoiaram esse golpe, certo? Então, percebam o seguinte, ao mesmo tempo que existia um financiamento pelos interesses estadunidenses, existia uma população que não compartilhava da democracia como valor, que não entendia que a democracia era a única capaz de representar todos os grupos, que não queriam que todos os grupos fossem representados, que queriam que somente a elite fosse representada, que via de forma com medo os interesses representados dos outros grupos, da população negra, que era a maioria, das mulheres. Então, esse temor todo e essa associação a toda e qualquer igualdade com a ideia de comunismo, que não é verdade, existe valores de igualdade em vários tipos de pensamentos políticos, inclusive de direita, de centro-direita. Então, esse medo
fez com que a população, uma grande parte da população, ela apoiasse esse golpe, e que os militares se sentissem como que devessem mediar os governos do Estado, como fizeram várias vezes até naquele momento. Como já mencionei na transição da monarquia para a república, no governo Vargas, na ditadura de Vargas, e por aí vai. Então, percebem que tem um problema de valor, tem um problema de autoritarismo cultural, tem um problema de elitismo, tem um problema de medo e ameaça, sentir ameaçado das pessoas terem os mesmos direitos que a elite tem. Bom, aqui a gente tem a questão do Enem de 2018, que traz um trecho de uma carta do cartunista Renfil, né, que é o Henrique de Souza Filho, né, mais conhecido como Renfil. A carta é a seguinte, né, uma carta crítica, tá, gente? E assim, já no caminho para finalização não, mas para a decadência da ditadura militar, mas com ainda fortes opressões rolando, tá? Então, é uma carta de 10 de janeiro de 1979. Excelentíssimo senhor presidente Ernesto Geisel, considerando as instruções dadas por Vossa Senhoria de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Schilling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire. Considerando que desde que nasci me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, os sorrisos, as aspirações, a história e o sangue destes 8 senhores. Considerando tudo isso, por imperativo de minha consciência, venho por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes do seu governo. Antes da professora dar continuidade, a gente precisa contextualizar esse trecho dessa carta. Quando os militares tomaram o poder, boa parte da imprensa ainda estava atuando. Eles, aos poucos, foram destruindo, não destruíram de uma vez todas as instituições democráticas, que a imprensa livre é uma delas. Foram, aos poucos, destruindo cada vez mais. Então, primeiro houveram perseguições a opositores. Primeiro veio o discurso de que a população não sabia votar. Esse discurso tentando dizer que a população não sabe escolher seus líderes é extremamente perigoso. Muito perigoso. A população muito sabe sim. Isso é uma ideia da elite querendo dizer que se não escolher o que eles querem, então... eles tinham que fazer uma intervenção. Exatamente. Uma tutela. Então, essa ideia de que a população não pode escolher, de que não é legítimo a população escolher as suas lideranças, que um grupo da elite que tem que governar eles, escolher por eles, isso é extremamente antidemocrático, é uma ideia que perpassa até hoje, foi um discurso dos militares na época. Uhum. E aos poucos, com as resistências à ditadura, os setores como que eu vou dizer, autoritários, foram cada vez apertando mais, através dos atos institucionais, especialmente do AI-5, que ele suspendia todos os direitos básicos. O direito a ir e vir, o direito de se reunir, havia um controle de tudo que teria na imprensa, uhum. E a tortura, o assassinato dos opositores ao regime e de todos aqueles que eram considerados como qualquer tipo de ameaça. Sim, esses 8 intelectuais aqui, referenciados pelo Renfil, eles são opositores declarados ao regime civil, ao regime ditatorial civil-militar no período, tá, gente? Então, a gente tem aqui pessoas que são mais facilmente identificados, como o Leonel Brizola e o Paulo Freire, dentre tantos outros que tiveram seus passaportes negados para saírem do país. Porque muitas dessas pessoas foram perseguidas, mas não assassinadas. Foram, por exemplo, deportadas. Mas também é importante, quero salientar uma questão muito importante,
Hoje em dia, muitas Deportadas, não, elas procuraram auxílio, exílio. Foram exiladas, procuraram se exilar ou foram exiladas pelo próprio governo. Até porque algumas personalidades muito conhecidas, como Chico Buarque, ser assassinado deixava muito na cara a violência que o governo estava produzindo nos seus porões. A ideia era que aquela violência mais brutal que era exercida diariamente não fosse tão comentada. E que, através do controle da imprensa, houvesse uma certa sensação de segurança. É por isso que muitas das pessoas que viram naquela época dizem que não tinha perigo. Isso é uma mentira, elas só não podiam se informar. Elas só eram ignorantes da situação que estava acontecendo. A não ser casos extremamente escandalosos, como o do assassino da Luz Vermelha, que era alguém que estava matando pessoas da elite, acabavam saindo do controle. Mas isso é muito importante a gente destruir esses mitos de que na época não existia violência, de que era mais seguro, ou de que a ditadura só perseguiu vagabundos. A ditadura torturou crianças, por exemplo. Certo? Tem vários casos que vocês podem procurar, existem documentos oficiais sobre isso. Ela perseguia qualquer um. E documentários disponíveis no YouTube, tá, gente? Então é fácil acesso. Não, ela perseguia qualquer um que se oposse àquele regime. E aos filhos de quem se opunham ao regime. Né? Por isso que as crianças eram torturadas. Sim, e para resolver várias questões de crimes, por exemplo. Existem vários e vários casos. Se for necessário, a gente pode fornecer isso, conversar com vocês de documentos, onde para manter essa situação de crença numa mitologia de que não havia perigo, certos órgãos, eles davam soluções fictícias a crimes. Por exemplo, se uma criança desaparecesse, como houve um caso que eu não lembro aqui agora exatamente o nome da criança, mas ela desapareceu, ela era um escoteiro. Como não havia uma solução para aquele caso, a criança simplesmente desapareceu até hoje, nunca encontraram evidência dela, eles tentaram forjar uma resolução. Torturaram os colegas que eram crianças e torturaram o líder dos escoteiros, dessas crianças, desse grupo, para que eles assinassem um documento falso admitindo que o líder desse grupo de crianças era um abusador de crianças que teria matado e estuprado. As crianças, esse líder do grupo de escoteiros, foram torturadas para que eles admitissem e assinassem um documento falso para dar uma solução falsa a um crime que nunca foi resolvido. Para que mantivesse a sensação de total segurança mantida pelos órgãos governamentais. Em outros casos era completamente absurdo e não tinha como sequer tapear a situação, como foi o caso da menina Ana Lídia em Brasília, que foi estuprada, uma criança foi estuprada e o corpo dela foi encontrado nos principais parques da cidade, e que o caso é cheio de corrupção, né? Porque corrupção era algo intrínseco ao governo ditatorial civil-militar, e esse caso nunca foi de fato resolvido, principalmente porque relacionava-se a famílias da elite de Brasília. Sim. Então nunca se esqueçam disso. Numa ditadura não é aceitável que as pessoas se manifestem contra. Às vezes, ela, para manter o próprio status de que existe uma paz, ela forja ficção, e pessoas sofrem para que essa ficção seja mantida. Exatamente. Se vocês, né, se encontrarem numa situação em que há uma pessoa defendendo a ditadura, porque ela viveu a ditadura e ela sabe que naquela época era melhor, ela simplesmente está falando da experiência dela de privilégio extremo, né? Privilégio extremo e de ignorância extrema de uma situação que foi intensamente violenta para muitas pessoas. Sim, só para eu dizer para vocês sobre o caso específico que eu estava tratando, do desaparecimento do garoto escoteiro, é o caso do Marco Aurélio, o escoteiro Marco Aurélio, vocês podem procurar. Mas vamos voltar aqui à questão, né, do Renfio.
Então, a questão é o seguinte: no referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Renfield expressava uma crítica ao quê? Certo? Que é essa situação de crítica em relação aos passaportes. Então, opção A, censura moral das produções culturais. Então, apesar de sim ter essa censura às produções culturais, não é o que o texto traz, tá, gente? Então, a gente tem que focar qual é a questão, o que está sendo pedido de vocês neste momento. Opção B, limite do processo de distensão política. É essa a questão, é essa opção aqui. O limite de onde ocorria a intervenção política em vários âmbitos, inclusive aqui na retenção de passaportes dessas pessoas. Mas vamos continuar nas opções. É uma palavrinha complicada de extensão, né? E é aí que Pode, tá a pegadinha. Aí que está a pegadinha. Pode dar alguma confusão. Opção C, interferência militar de países estrangeiros. Apesar de ter acontecido também, a gente tem uma documentação extensa de intervenção, principalmente dos Estados Unidos, no período da ditadura civil-militar, não é também o que o texto traz. E não é, essa intervenção não é necessariamente militar. Ela pode ser uma intervenção política. Opção D, representação social das agremiações partidárias. Também não se trata do que o texto está falando aqui. Até porque, né, não existia pluripartidarismo. Existiam dois partidos. Um que era, de fato, representava o governo, e o outro que era um partido de mentira, como se houvesse um partido de oposição, mas, na verdade, era controlado pelo governo também. Apenas para se criar simular essa ficção de escolha que não existia. Simular a ficção de que era um governo legítimo que possuía oposição, e não um governo totalitário, ditatorial, como de fato era. Opção E, impedimento de eleição das assembleias estaduais. Também não é do que o texto traz, do que o texto trata. Então, a gente tem sempre que voltar ao que é a questão em si, o que a questão está demandando de vocês. Aí a gente vai para a questão do Enem de 2017, que traz o seguinte: no período anterior ao golpe militar de 64, os documentos episcopais indicavam para os bispos que o desenvolvimento econômico e, claramente, o desenvolvimento capitalista, orientando-se no sentido da justa distribuição da riqueza, resolveria o problema da miséria rural e, consequentemente, suprimiria a possibilidade do proselitismo e da expansão comunista entre os camponeses. Foi nesse período que o golpe de Estado de 31 de março de 64 foi acolhido pela Igreja. Tá? Então, aí é uma contextualização ao golpe de 64 através dessa perspectiva da Igreja. Sim, teve grande apoio de muitos dos setores da Igreja. Mas é muito importante de contextualizar muitos setores conservadores da Igreja. Exatamente. É muito importante a gente lembrar que a Igreja, por exemplo, que é altamente centralizada politicamente nas decisões do Papa, mesmo assim, ela possui grupos com pensamentos diferentes. Da mesma forma que esses grupos conservadores foram muito importantes para o golpe e para a manutenção da ditadura, vários grupos contra a ditadura foram muito importantes, religiosos, católicos, inclusive, foram muito importantes para o fim da ditadura. Sim. Não só a ditadura no Brasil, mas a ditadura em outros países da América Latina. Tá, pessoal? Porque a igreja católica ou qualquer outra igreja não é homogênea. Existem grupos que possuem mais poder em alguns momentos do que outros. Sim. Até considerando isso, né, para a gente traçar alguns paralelos que são importantes, aquele filme do Dois Papas, que fala sobre a mudança de papas recente, né, a última que teve, falam um pouco, né, do histórico do atual Papa, como é que ele chama mesmo? Bergoglio. Esse é o sobrenome Papa, dele. O nome Papa dele. Não sei. Papa Francisco, lembrei. E fala, né, como que ele fez parte de uma resistência contra a ditadura militar na Argentina. Rapidamente, tá, gente? Não é o foco do filme, mas é interessante a gente
procurar essas produções culturais. Sim, até porque, como a professora disse agora, lembrou, esse fenômeno ditatorial na América Latina aconteceu em vários países. Inclusive, o Brasil é considerado um país que a ditadura, tendo acontecido aqui, ela teve um impacto muito grande para que acontecesse também ditaduras de extrema-direita em outros países. E a maior parte delas também financiada pelos interesses estadunidenses, para que esses interesses fossem defendidos, econômicos principalmente, e pelo medo, terror e ódio ao comunismo. Então vamos lá. A questão é o quê? Em que pesem as divergências no interior do clero, né, que é o que a gente está comentando, após a instalação da ditadura civil-militar, o posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica, de que a luta de classes é estimulada pelo livre mercado. Não, tá, gente? Por favor, a luta de classes não é estimulada pelo livre mercado. Não tem absolutamente nada a ver. Sim, luta de classes é um termo que a gente já comentou anteriormente, das ideias de Marx, do comunismo e do socialismo, que é a ideia de que necessariamente as classes, né, as elites, os trabalhadores, vão entrar em conflito e necessariamente os trabalhadores, nesse conflito, eles vencem. Né? Faz parte da proposta de teoria comunista. Sim. Elaborada por Marx e Engels. Sim, e livre mercado já é uma ideia do liberalismo capitalista. São ideias se opõem, são drasticamente opostas. Sim, elas não se relacionam dessa forma. Não mesmo. Não é estimulada pelo livre mercado. Opção B, poder oligárquico é limitado pela ação do exército. Percebam o seguinte também, tá, pessoal? São opções que não estão diretamente relacionadas ao que a questão está perguntando, tá? Vamos voltar à questão. Em que passem as divergências no interior do clero após a instalação da ditadura, o posicionamento mencionado no texto, desse texto anterior aqui, fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica, de que... Então, a questão alternativa tem que tratar do catolicismo no interior dessa ditadura. Mesmo que não diretamente. Então, poder oligárquico que é limitado pela ação do exército não se relaciona com o catolicismo. No entanto, a gente aproveita para esclarecer isso para vocês. Oligarquia, a gente já trabalhou na Primeira República. São lideranças locais que exercem seu poder, por exemplo, um grande latifundiário exerce o seu poder político sobre toda a população que depende dele. Então, ele obriga a população a votar no seu candidato, em troca de pequenos favores, né? Da comida ao atendimento médico. Então, esse é o poder oligárquico local. Uma das justificativas dos militares era tentar limitar esses poderes locais, que, na verdade, eles alimentaram. E aí, retomando ao texto, tá, gente? Se relaciona a esses documentos, o texto traz que esses documentos episcopais, eles falavam em relação ao desenvolvimento econômico capitalista, tá? E orientava a distribuição da riqueza para frear a expansão comunista, né? A distribuição da riqueza resolveria o problema da miséria rural. E isso frearia essa expansão comunista. Então, é contra essa perspectiva que a luta de classes traz na questão A também. Então, opção C. Doutrina cristã é beneficiada pelo atraso do interior, que é contra o que está sendo falado aqui nesse texto. Tá? Na verdade, os documentos que circulavam no período anterior à ditadura civil-militar falavam sobre a preocupação sobre a miséria em ambiente rural. Percebam que o resumo esse interior aqui se relaciona a esse ambiente rural que traz o texto, tá? Exatamente. Percebam que o interior do texto, o miolo do argumento do texto, é a ideia de que os setores conservadores da igreja acreditavam que o capitalismo ia naturalmente, normalmente, acabar com a miséria, porque o desenvolvimento econômico ia naturalmente acolher todo mundo. O que é uma falácia, né? O capitalismo, ele funciona
através da exploração de poucos, de muitos por poucos. Para o lucro de poucos. Sim, e só existe algum tipo de igualdade e bem-estar social e econômico com políticas governamentais que promovam esse bem-estar, essa possibilidade de acesso econômico, social, por aí vai. E aí a gente entra na opção D, que pode trazer algum tipo de confusão, porque a opção D fala que essa hierarquia, o entendimento da hierarquia católica de que esse espaço político é dominado pelo interesse empresarial, tá? Por conta do texto, falando desse desenvolvimento capitalista em relação à distribuição da riqueza, isso pode trazer uma confusão. Mas percebam o seguinte, o que está falando aqui não é de um espaço político em relação à ditadura civil-militar. O que a questão traz aqui é o que acontece no interior do clero após a instalação da ditadura civil-militar, certo? E o posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento que essa hierarquia católica, do que se tratava essa hierarquia católica, que a opção de que a manipulação ideológica é favorecida pela privação material. Ou seja, esse controle que a igreja, que esta ala da igreja queria em função dessa miséria rural, em função dessa área rural, se baseia nessa miséria, nessa miséria que o próprio texto traz. Essa miséria é a privação material, que a opção E menciona. Exatamente. Então, percebam que a resolução da questão está na própria construção da questão, que é o caso da maioria das questões apresentadas no Enem. Sim. A resolução dela está na própria construção da questão. A gente só tem que ter muita calma para a gente ler várias e várias vezes a mesma questão, principalmente uma construída de forma um pouco mais confusa como essa. Sim, com palavrinhas difíceis. Por isso que é importante a gente estar sempre lendo, para a gente conhecer novas palavras. E o que acontece? Perceba que a questão está dizendo que prometido a essa população miserável que haveria um desenvolvimento econômico para eles depois que acontecesse o golpe, prometido isso, essa população iria aderir. E o próprio clero acreditava nisso. E por isso aderia a isso. Porque acreditava nessa ideologia. E, portanto, acreditando nisso e fazendo as pessoas miseráveis acreditarem nisso, produzia uma manipulação ideológica. E o argumento era esse. Se o argumento era esse, de que essa miséria ia acabar com o desenvolvimento econômico que só a ditadura poderia produzir, então era justamente a privação material que favorecia essa manipulação. Exatamente, porque então, era pela uma promessa. Falta, é a promessa de erradicação dessa falta que já existia. Exatamente. Que, de fato, não aconteceu. E que não o Brasil aconteceu. Se tornou muito mais desigual durante a ditadura. Esse outro mito de que os militares não enriqueceram, isso é, como eu disse, mito. Muitos deles enriqueceram, sim. Existe uma infinidade de documentos que a gente tem acesso que demonstram isso, que demonstram uma grande corrupção. E isso nos documentos que sobraram, que não foram destruídos pelo próprio controle governamental. Imagino que a gente nunca vai ter acesso. Pois é. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham muito sucesso na prova desse final de semana. Levem um lanchinho da preferência de vocês. Vocês têm essa possibilidade. Uma água mineral numa garrafa plástica transparente, sem um rótulo. Levem pelo menos umas 2 ou 3 opções de caneta para vocês não passarem por uma situação de falhar a caneta. Tenham calma na resolução. Apesar de ser uma prova cansativa, vocês vão dar conta de resolver ela. Sim, descansem anteriormente.
um cérebro descansado, ele consegue realizar atividades intelectuais de forma muito mais eficiente. Sim, durmam bem. Não produz uma exaustão na mente de vocês e no corpo. Não estudem no dia anterior, Exatamente. vão no cinema, vão ouvir música, vão conversar com seus amigos, com seus familiares, com seus filhos, tomar um sorvete, dar um rolê na praça, não sei, o que vocês fizerem que vão distrair a mente de vocês e que também não vão cansar vocês para o dia seguinte, ou seja, não vão para balada, por favor. Exatamente. Procuram se alimentar bem, descansar bem. A ciência neurológica, ela nos mostra que o cérebro sempre está mais preparado quando ele está nessa situação de conforto e não de exaustão. E caso vocês não vão bem, isso não define toda a trajetória de vocês, na vida de vocês e também nos estudos de vocês. Isso acontece. Todo mundo pode ir mal ou bem numa prova. A gente tem o fator da sorte aí que também é incontrolável. Isso só quer dizer, se vocês forem mal na prova, que vocês foram mal na prova naquele momento. Isso não quer dizer que vocês não podem ir bem numa outra prova, que vocês não são inteligentes. Essa prova não avalia vocês como pessoas. Avalia somente aquele momento, vocês resolvendo aquelas questões. Exatamente. Certo? Eu só quero concluir uma coisa muito importante. Nunca se esqueçam, a ditadura não acabou porque alguns líderes eram bonzinhos e queriam voltar a entregar o poder para o povo. A ditadura acabou e os nossos direitos voltaram a existir, a Constituição, nossa capacidade de escolher os nossos líderes, todos os nossos direitos humanos para que a gente seja tratado com dignidade e a gente possa ter um julgamento legal, pautado numa lei que nos proteja. Tudo isso foi conquistado com muito suor, lágrimas e muito sangue de muitas pessoas que foram assassinadas, que foram perseguidas. Então, a gente deve honrar demais o direito que a gente tem de estar tendo uma aula como essa. Isso não é garantido dentro de um sistema não democrático. Isso quem garante somos nós, a cada dia, valorizando uma democracia que nos possibilita isso. Exatamente. Do contrário, a gente não tem uma educação autônoma para a nossa reflexão, para que a gente possa ter direitos a ter direitos, para que a nossa dignidade humana seja valorizada, para que a gente não possa ser torturado, nem sofrer nenhum tipo de abuso do Estado ou de qualquer outra pessoa. Abuso físico e intelectual. Exatamente, moral. Então, sempre pense nisso. Somente uma democracia pode garantir isso. E garantir a representação de ideias diferentes. E num Estado que não respeita isso, que é autoritário, que aos poucos quer tirar esses direitos, a gente fica cada vez mais à mercê de uma falta de proteção, de uma possibilidade de que a gente não tenha nenhum tipo de garantia. Sempre lembre-se, numa ditadura, alguns poucos mandam, os outros obedecem, ou são punidos duramente, inclusive com a morte. E é por isso que é inadmissível um bando de gente maluca pedindo intervenção militar. Exatamente. Então é isso, pessoal. Sucesso na prova. Caso vocês tenham qualquer dúvida de última hora, a gente está à disposição. Só enviar para a gente, tá? A gente vai responder com o maior prazer. Um grande abraço, pessoal. Tenham calma. A gente deseja sucesso para vocês. E tem essa lição com todo o nosso trabalho que a gente construiu aqui juntos. Nós temos sempre que valorizar aquilo que valoriza a gente como pessoas, que nos possibilita existir de forma digna. Então, até mais, pessoal. Um abraço.